Lupita D'Alessio, conhecida como La Leona Dormida, sempre foi muito mais do que uma voz poderosa. Por décadas, ela encantou milhões com suas canções, mas poucos conhecem a verdadeira história por trás dos palcos e dos aplausos. Neste vídeo, você vai mergulhar nos amores proibidos e nos escândalos que chocaram o México, revelações que ninguém teve coragem de contar antes. Lupita fala sem medo de suas relações mais controversas, desde romances com homens casados até paixões com mulheres do meio artístico, traições que dilaceraram corações, noites de excessos, dores silenciosas e arrependimentos que marcaram sua vida. Vamos conhecer também os momentos mais escandalosos, como seu tumultuado romance com Jorge Vargas, que a levou a perder contato com seus próprios filhos, e os episódios de rivalidade com figuras icônicas como Verônica Castro, Carlos Reynoso e Amanda Miguel. Ela enfrenta os boatos mais cruéis da mídia, como a falsa acusação de envolvimento na morte do famoso Piruli, e nos revela os segredos por trás de suas paixões intensas, desde o fogo do amor com Carlos Reynoso até a humilhação e traição com Christian Rosen. Cada história revela uma mulher que amou sem medo, errou sem vergonha e se reinventou em meio a escândalos, vícios e momentos de quase destruição. Se você quer entender a verdadeira Lupita D'Alessio, não saia desse vídeo, porque a última revelação vai te impactar profundamente. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu gostei, pois a sua inscrição ajuda o YouTube a mostrar nossos vídeos para mais pessoas e mantermos conteúdos inéditos e escandalosos como este. Quem quiser apoiar ainda mais o canal, pode usar o Super Thanks, e se não puder, apenas comente qual parte te surpreendeu mais, queremos ouvir sua opinião. Prepare-se para descobrir o lado mais polêmico, humano e inesperado da diva mexicana, e entender por que a vida de Lupita D'Alessio sempre foi muito mais intensa do que qualquer canção ou manchete poderia mostrar. Assista até o final, porque o último segredo que vamos revelar vai mudar totalmente a forma como você enxerga essa lendária cantora. Lupita D'Alessio sempre foi uma mulher de voz firme, de alma intensa e com um coração que não se conteve diante de nada. Ao longo da sua vida e carreira, ela falou sem rodeio sobre o que viveu, dos amores, das traições, dos excessos, das escolhas que nem sempre foram fáceis nem aprovadas pela sociedade. Contou que em sua juventude viveu romances com mulheres, afirmando que tive 2 relações, com mulheres, besitos acá, alá, probé de todo um pouco, ainda que adicione que seu mundo sentimental maior sempre esteve voltado para os homens. Além desse capítulo, Lupita falou de relacionamentos bem públicos e bastante turbulentos, casamentos que não deram certo, por incompatibilidades, infidelidades ou simplesmente por insatisfação, e romances muito comentados com figuras como Carlos Reynoso, com quem teve uma relação de 5 anos e que ela mesma classificou como intensa e complicada. No âmbito profissional, a Leona Dormida também deixou claro que seu sucesso teve preço. A fama, a vida sob holofotes, as ofertas, as tentações, ela mesma admitiu ter tido muitos excessos, não tinha limite e pensava não pasa nada, até que o choque com sua própria realidade a fez parar. Em entrevistas ela confessou que se arrepende de ter machucado pessoas, inclusive os próprios filhos, por causa das suas escolhas e do ritmo que levou. Me arrepiento de haber-lhe hecho dano a muita gente, a mis hijos, eu haber-lhes faltado ao respeito, disse ela. Com essa honestidade, ela passou por processos de superação, falou sobre dependências, sobre cair em poços onde só o desejo de ver os seus fez com que dissesse chega e procurasse ajuda. Hoje, Lupita se posiciona de outra forma. Disse que o amor de couple não é minha prioridade, mejor sola, em mi quarto y nadie me disse nada. Acontece que, por trás dos palcos, dos flashes e dos sucessos, mudanças, lo siento mi amor, entre outros, está uma mulher que viveu bem, com paixão, intensidade, erros, conquistas, e que agora escolheu falar com sinceridade, sem máscaras. Essa mistura de brilho e vulnerabilidade, de amor e conflito, de triunfo e queda, é o que torna sua história tão humana e tão fascinante. A relação com Jorge Vargas marcou profundamente a vida de quem, ainda muito jovem, iniciou uma ligação intensa e conturbada com o ator. Aos 16 anos, quando ainda estava a descobrir o mundo e a própria identidade, ela encontrou em Jorge Vargas uma figura de grande influência, ao mesmo tempo, uma presença que acabaria por trazer dor e amadurecimento precoce. No início, o relacionamento parecia uma história de amor típica de um conto romântico, cheio de sonhos, promessas e a sensação de estar a viver algo extraordinário. Porém, com o tempo, as sombras começaram a surgir. A convivência transformou-se num ciclo de instabilidade, marcado por momentos de afeto e outros de tensão profunda. Jorge, reconhecido pela sua personalidade forte e temperamento intenso,
Passou a exercer um controle emocional sobre ela, que, devido à sua juventude e vulnerabilidade, acabou por se submeter a comportamentos abusivos. O que começou como um vínculo apaixonado tornou-se um relacionamento doloroso, no qual ela sofreu tanto física quanto emocionalmente. A violência não era apenas nos gestos, mas também nas palavras e na manipulação psicológica que minavam a sua autoestima. Cada dia era um desafio entre o amor que acreditava existir e o sofrimento que sentia, uma contradição que a fez amadurecer antes do tempo. Depois de muitos conflitos e de um processo difícil de libertação, decidiu colocar um ponto final na relação. A separação, contudo, não foi simples nem imediata. Além da dor emocional, vieram as consequências práticas. Sem estabilidade financeira nem apoio suficiente, viu-se obrigada a tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida: deixar os filhos sob o cuidado de outros para poder sobreviver e reconstruir o seu caminho. Essa escolha marcou-a profundamente, gerando um sentimento de culpa e saudade que a acompanhou por muito tempo. Ainda assim, foi esse afastamento que lhe permitiu reencontrar forças, recuperar a própria dignidade e traçar um novo rumo. A experiência, por mais dura que tenha sido, transformou-se numa lição sobre resiliência e coragem. Mostrou-lhe a importância de reconhecer os sinais de um relacionamento abusivo e de compreender que o amor verdadeiro nunca deve vir acompanhado de dor ou submissão. Com o passar dos anos, ela conseguiu olhar para o passado com um misto de tristeza e aprendizado, entendendo que as feridas que ficaram também a tornaram mais humana, mais consciente e mais forte. Hoje, a sua história serve como exemplo e inspiração para muitas mulheres que atravessam situações semelhantes, lembrando que sair de uma relação destrutiva é possível e que a liberdade emocional é o primeiro passo para uma vida plena e autêntica. O reencontro de Lupita com os seus filhos, Jorge e Ernesto, representa um dos episódios mais comoventes e transformadores da sua vida. Depois de anos separados, marcados por dor, saudade e um vazio que parecia impossível de preencher, aquele momento simbolizou não apenas o regresso da convivência familiar, mas também a cura de feridas profundas deixadas pelo tempo e pelas circunstâncias. Lupita, que durante tanto tempo viveu com a incerteza e a esperança de um dia voltar a ver os filhos, descreve esse reencontro como um instante em que o seu coração voltou a bater com força e sentido. O amor maternal, que nunca deixou de existir, rompeu todas as barreiras e tornou-se a força que guiou o destino dos três. Jorge e Ernesto, já crescidos, haviam tomado uma decisão corajosa: escapar do ambiente controlado e distante imposto pelo pai para poderem abraçar novamente a mãe que tanto amavam e cuja ausência sentiam em silêncio todos os dias. A fuga, embora arriscada, foi movida por um sentimento de amor puro e pela necessidade de reencontrar as suas origens, de se reconectar com aquela figura que lhes dera a vida e que, apesar das adversidades, sempre os manteve no coração e nas orações. Quando finalmente se viram frente a frente, o tempo pareceu parar. As lágrimas falaram mais do que qualquer palavra. Lupita os acolheu com um abraço tão forte que parecia querer recuperar todos os anos perdidos. Nesse instante, todo o sofrimento vivido ganhou um novo significado. Deixou de ser apenas dor para transformar-se em aprendizado, em gratidão e em uma segunda oportunidade para recomeçar. Ela compreendeu que, mesmo depois de tanta distância, o amor verdadeiro não se apaga nem se enfraquece. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. Aquele reencontro não foi apenas um evento familiar, mas um renascimento emocional. Lupita sentiu-se inteira, em paz, e encontrou um propósito renovado para a sua vida. Voltou a sorrir com sinceridade, a sentir-se mãe em plenitude e a acreditar que, por mais que o destino tente separar, o vínculo entre uma mãe e os seus filhos é indestrutível. Desde então, ela passou a viver cada dia com gratidão, vendo em cada gesto e em cada olhar dos filhos a prova de que o amor, quando é verdadeiro, supera qualquer obstáculo e sempre encontra o caminho de volta. Falemos primeiro do caso do Vítor Iturbe El Pirulí. Ele era um cantor mexicano de boleros altamente reconhecido nas décadas de 70 e 80, mas teve um fim trágico e misterioso. Na noite de 29 de novembro de 1987, na sua residência no município de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, atendeu a porta após um telefonema e foi morto com 6 tiros calibre 9 mm. As investigações nunca esclareceram com certeza quem o matou ou por quê. Surgiram versões que envolvem desde vínculos sentimentais com mulheres ligadas ao narcotráfico até dívidas ou ameaças telefônicas prévias. Por isso, quando se fala de rumores falsos sobre sua implicação na morte de El Pirulí, o que provavelmente se refere a diversas acusações infundadas ou especulações que vincularam certa pessoa ou grupo ao assassinato, sem prova definitiva. No espectáculo,
essas conjecturas tendem a ganhar vida própria, misturam verdade, meio-verdade e boato, e acabam por manchar reputações, causar tensão, mesmo se nada for provado. Agora, no que toca a escândalos e enemistades que mencionaste, envolvendo nomes como Verônica Castro, Carlos Reinoso e Amanda Miguel, encontra-se um cenário típico de bastidores da fama, onde personalidades públicas acabam por ter desavenças, quer públicas, quer privadas, que se tornam matérias de imprensa ou gossip. Por exemplo, no caso de Verônica Castro, embora os detalhes específicos da enemizade pública que referes não tenham sido perfeitamente identificados na minha pesquisa, ela tem estado envolvida em controvérsias e afirmações fortes, críticas nas redes sociais, e litígios relacionados com difamação ou desgaste da imagem. Com Carlos Reinoso a situação é mais complexa. Encontrei referências a um Carlos Reinoso que foi jogador de futebol, separadamente, atores com nome Reinoso implicados em denúncias, o que torna difícil garantir que a mesma pessoa da frase seja essa ou outra com o mesmo nome. Há, por exemplo, menção de Carlos Reinoso, futebolista estrela, mas drogadicto numa publicação jornalística. Já no caso de Amanda Miguel, há evidências mais concretas de que ela esteve envolvida em vírus rumores controvérsias públicas. Recentemente, surgiram vídeos e versões onde se alegava que teria impedido a entrada ou participação de Ângela Aguilar no espetáculo seu, o que ela negou afirmando serem mentiras, ou seja, uma clara situação de rumor falso, ou ao menos não comprovado, envolvendo uma figura pública. Em conjunto, o retrato é o seguinte: alguém admite ter tido enfrentamentos públicos, ou pelo menos conflitos expostos, com figuras como Verônica Castro, Carlos Reinoso e Amanda Miguel. Ao mesmo tempo, surgem boatos de que essa pessoa ou pessoas teria, alguma implicação no assassinato de Eupiruli, boatos que, por não terem sido cientificamente comprovados ou legalmente sancionados, permanecem no nível de especulação. O tom amigável para resumir: imagine-se uma trajetória onde a fama traz também luz forte demais, aumentando o impacto de cada palavra, cada gesto, cada desentendimento. As relações entre celebridades são captadas por câmaras, redes sociais, programas de espetáculos, e às vezes aquilo que começa como uma simples divergência ou desacordo cresce até ganhar vida própria como escândalo. Em paralelo, a morte de alguém tão icônico como Eupiruli mistura tristeza, mistério e espaço para rumores, e é natural que no meio desse caldo surjam histórias que depois se revelam não verdadeiras, ou pelo menos não confirmadas. A combinação de ter tido conflitos públicos com outras celebridades mais ter sido alvo ou ligado a rumores de morte ou tragédia faz desse enredo um daqueles que o mundo das celebridades aprecia. Cheio de tensão, encontros e desencontros, luz e sombra. Em última análise, o que essa narrativa mostra é que na ribalta a linha entre o que é real, o que é publicamente admitido e o que é boato pode tornar-se muito tênue, e que, mesmo admitindo ter tido conflitos, não significa que todas as acusações, sobretudo as mais graves, sejam verdadeiras. Os chamados amores destrutivos de uma figura pública como esta refletem um percurso emocional marcado por intensidade, vulnerabilidade, ao mesmo tempo, uma busca profunda por afeto genuíno. Ao longo da sua vida, ela se envolveu com homens que, embora diferentes entre si, compartilharam um traço comum: a incapacidade de construir relações equilibradas e saudáveis. Com Carlos Reinoso, viveu uma paixão arrebatadora, cheia de promessas e gestos românticos, mas também de ciúmes e desequilíbrios emocionais que transformaram o amor em um campo de batalha. Era uma relação em que o sentimento parecia sempre maior do que ambos conseguiam suportar, oscilando entre momentos de ternura e explosões de conflito. Já com Júlio Caneza, o vínculo ganhou tons de dependência emocional e material. Ela acreditava que estava a viver um amor verdadeiro, mas aos poucos percebeu que era usada financeiramente, manipulada por promessas que nunca se concretizavam. Essa relação a deixou não só ferida no coração, mas também frustrada consigo mesma por ter permitido que alguém se aproveitasse da sua generosidade e do seu desejo de ser amada. O relacionamento com Sabu foi outro capítulo intenso e doloroso, marcado por uma mistura de amor e sofrimento. Sabu, com sua personalidade forte e carismática, despertou nela uma paixão avassaladora, mas a relação rapidamente se deteriorou sob o peso da fama, do ciúme, sobretudo, das sombras da adição que cercavam o artista. A convivência tornou-se caótica, e o que começou com promessas de eternidade terminou em lágrimas e exaustão emocional. Com César Gomes, a história não foi muito diferente. O encanto inicial logo deu lugar a episódios de violência e controle, revelando o lado mais sombrio de um homem que dizia amá-la, mas que não soube respeitar seus limites nem sua liberdade.
Nessas relações, ela enfrentou não apenas o sofrimento pessoal, mas também o peso de ser observada pelo público e julgada por suas escolhas. Cada experiência, ainda que marcada por dor, a transformou profundamente, obrigando-a a olhar para si mesma, a reconhecer os padrões que repetia e a buscar formas de romper com eles. No fundo, o que atravessa todas essas histórias é a tentativa constante de conciliar o amor com a própria identidade, de encontrar em outro aquilo que, talvez, ela ainda não havia descoberto dentro de si. Esses amores, embora tenham deixado cicatrizes, também a tornaram mais consciente da importância do autocuidado, dos limites e da necessidade de se afastar de quem não sabe amar de forma saudável. É uma trajetória humana, repleta de contradições, em que a dor e o aprendizado caminham lado a lado, lembrando-nos de que até mesmo as experiências mais destrutivas podem abrir espaço para o renascimento e para o amor próprio. Lupita sempre foi uma mulher de luz, carisma e talento inegável, mas como tantas estrelas que brilham intensamente, acabou por se perder entre os reflexos enganadores da fama e da pressão constante de manter-se no topo. A história que ela mesma contou, com uma honestidade desarmante, é uma jornada profunda de queda e renascimento. Num momento de vulnerabilidade, Lupita revelou que começou a recorrer ao álcool e às drogas para lidar com o vazio e a solidão que a fama frequentemente traz. O sucesso parecia preencher tudo por fora, mas por dentro havia uma dor silenciosa, um cansaço emocional que crescia a cada dia. O vício, disfarçado de alívio momentâneo, rapidamente se transformou numa prisão invisível. A artista, que antes encantava multidões com sua voz e presença vibrante, começou a perder o brilho, a confiança, principalmente, o vínculo com os filhos. As ausências tornaram-se longas, as promessas quebradas e os dias confusos. Lupita contou que chegou a um ponto em que já não se reconhecia ao olhar-se no espelho, era como se vivesse a vida de outra pessoa. Um dos episódios mais marcantes que ela recorda foi o de um incêndio quase fatal. Estava sozinha em casa, sob o efeito de substâncias, quando um curto-circuito provocou chamas que rapidamente se espalharam pelo quarto. Atordoada e sem forças, ela mal conseguia reagir. Por um milagre, conseguiu arrastar-se até a porta antes que o fogo tomasse conta do lugar. Esse momento tornou-se um símbolo do seu renascimento, o instante em que percebeu que a vida lhe estava a dar uma segunda oportunidade. Mas o golpe mais duro veio quando seu filho, Jorge, se tornou o seu verdadeiro anjo da guarda. Num dia em que Lupita estava à beira de um colapso, ele interveio com amor e coragem, segurando-a pelos ombros e dizendo-lhe que não queria perder a mãe. Essas palavras, simples mas cheias de verdade, atravessaram o coração de Lupita como uma flecha. Ela entendeu que, apesar de tudo, ainda havia algo pelo qual lutar. Foi então que começou o longo processo de recuperação, um caminho cheio de recaídas, lágrimas e aprendizados. Hoje, Lupita fala com serenidade sobre esse período escuro da sua vida. Diz que não sente vergonha, mas gratidão por ter sobrevivido e por poder usar a sua experiência para ajudar outras pessoas que enfrentam os mesmos demônios. Ela aprendeu que o amor, especialmente o amor dos filhos, é a força mais poderosa para curar qualquer ferida. E embora ainda carregue cicatrizes, transformou-as em lembranças de coragem e superação. A sua história é uma prova de que até as quedas mais profundas podem servir de impulso para um novo começo, e que sempre há luz, mesmo depois do fogo. A vida de Lupita D'Alessio não foi apenas um palco de êxitos e aplausos, mas também um caminho cheio de sombras e decisões difíceis que marcaram profundamente a sua família. Durante anos, a cantora viu-se presa num turbilhão de emoções, excessos e dependências que não só a afetaram a ela, como também envolveram os seus filhos. Lupita admite com sinceridade que, em meio à sua própria confusão e dor, arrastou os seus pequenos para dentro da sua escuridão, expondo-os a um ambiente cheio de caos e desordem que nunca deveria ter existido. Confessa que houve momentos em que até permitiu que eles experimentassem substâncias, decisões que hoje a enchem de arrependimento e tristeza, pois compreende o impacto que essas experiências podem ter na vida de uma criança. O mais comovente desta confissão é que Lupita não procura desculpas, reconhece os seus erros com humildade e mostra-se totalmente vulnerável ao recordar como essas decisões a fizeram sentir-se, muitas vezes, uma mãe insuficiente. O que mais a marcou foi perceber que, embora o seu amor por ele sempre tenha sido imenso, nem sempre soube como protegê-los ou guiá-los da maneira certa. Por isso, num profundo ato de responsabilidade e amor, conta como pediu perdão de joelhos aos seus filhos, um gesto que não procurava apenas reconciliar-se com eles, mas também com a sua própria consciência e com a mãe que desejava ser. Essa experiência, embora dolorosa, tornou-se um ponto de viragem na sua vida. Levou a refletir,
a aprender e a comprometer-se consigo mesma a não repetir os mesmos erros. Lupita confessa que esse arrependimento ainda lhe causa uma dor profunda sempre que o recorda, porque tem consciência de que a infância dos seus filhos teve momentos que nunca deveriam ter existido. No entanto, também reconhece que esses períodos difíceis fortaleceram os laços familiares a longo prazo, pois a sua sinceridade e vulnerabilidade permitiram que o perdão e a compreensão florescessem. Hoje, Lupita vê essa etapa da sua vida como uma lição inestimável, uma mistura de dor, amor e aprendizagem que a tornou mais consciente do seu papel como mãe e mais capaz de valorizar a importância da proteção, da paciência e do acompanhamento emocional na educação dos filhos. É um relato que não só humaniza a artista, mas também mostra a força de uma mãe que, apesar dos seus erros, nunca deixou de lutar pelo bem-estar e pela felicidade daqueles que mais ama no mundo. O amor com Christian Rosen foi, segundo Lupita D'Alessio, uma das experiências mais intensas e reveladoras da sua vida, marcada pela paixão, pela ilusão, finalmente, pela desilusão. Este último casamento, inesperado e muito comentado, uniu Lupita a um homem muito mais jovem, com mais de 20 anos de diferença, um detalhe que inicialmente não pareceu importar-lhes, pois ambos se deixaram levar pela atração, pela curiosidade e pela necessidade de se sentirem vivos. No início, a relação foi cheia de romance e entusiasmo, com Christian a apresentar-se como um jovem encantador, apaixonado e aventureiro, disposto a oferecer-lhe novas emoções depois de anos de relações complicadas e dolorosas. No entanto, com o passar do tempo, as diferenças começaram a tornar-se evidentes. Lupita percebeu que Christian não procurava o amor genuíno por ela como pessoa, mas sim que estava mais interessado na fama, no estatuto e nas portas que ela lhe podia abrir no mundo artístico. Esta percepção de estar a ser usada emocional e mediaticamente tornou-se num ponto de ruptura na relação, levando-a a repensar muitas coisas sobre o que realmente procurava no amor. O mais doloroso para Lupita foi descobrir que a traição de Christian não envolvia apenas outra mulher, mas que o seu engano foi com o filho de Andrés Garcia, o que gerou humilhação, escândalo e um profundo sentimento de decepção. Apesar da dor, Lupita reflete sobre esta experiência como uma lição valiosa. O amor verdadeiro requer respeito, honestidade e reciprocidade, e quando estas condições faltam, não importa quanta paixão exista, a relação está destinada ao fracasso. Para ela, Christian Rosen representa a sua última grande lição no amor, um lembrete de que o coração nem sempre acerta nas suas escolhas e de que é fundamental aprender a amar-se a si própria antes de entregar a vida a outra pessoa. Esta relação simboliza também o momento em que Lupita, após décadas de altos e baixos, escândalos e relações tóxicas, decidiu impor limites claros e priorizar o seu bem-estar emocional acima da ilusão de um romance ideal. Hoje, ao recordar este capítulo, falo com a certeza de que cada experiência, por mais dolorosa que tenha sido, contribuiu para o seu crescimento pessoal e para a sua capacidade de amar com maior consciência e respeito por si mesma. Embora o amor com Christian Rosen tenha terminado em decepção e ruptura, Lupita integra-o como parte da sua história, uma experiência que lhe ensinou a não perder a dignidade nem a força interior, reafirmando que a verdadeira lição do amor nem sempre reside na felicidade partilhada, mas sim na sabedoria que se adquire ao sobreviver às feridas do coração. A relação de Lupita D'Alessio com a imprensa tem sido uma das mais complexas e turbulentas da sua vida, marcada tanto por conflitos como por aprendizagens profundas. Desde muito jovem, quando o sucesso e a fama a colocaram sob os holofotes, Lupita esteve constantemente sob o olhar atento de jornalistas e meios de comunicação que procuravam cada detalhe da sua vida pessoal para transformá-lo em notícia. Em inúmeras ocasiões, esses ataques mediáticos provocaram-na deliberadamente, inventando rumores sobre as suas relações, escândalos amorosos ou problemas familiares, muitas vezes apresentando versões distorcidas da realidade. Lupita admite que, nos seus primeiros anos, reagia de forma explosiva, defendendo a sua honra com palavras fortes e confrontos públicos, o que frequentemente se tornava manchete e amplificava ainda mais a controvérsia. No entanto, com o passar do tempo e com a experiência, a cantora aprendeu a distinguir entre os ataques mal-intencionados e as críticas construtivas, compreendendo que nem tudo merece uma reação e que ceder à provocação apenas alimenta o conflito. Essa maturidade permitiu-lhe desenvolver uma relação mais estratégica com a imprensa. Agora responde com calma, paciência e inteligência emocional, evitando envolver-se em discussões desnecessárias que apenas desgastam e desviam a atenção do que é realmente importante: a sua vida, a sua família e a sua arte. Lupita reconhece que, embora a imprensa possa ser implacável, por vezes, cruel, também a ajudou a perceber a importância de estabelecer limites claros, manter a sua integridade e proteger o seu bem-estar emocional.
Hoje, a cantora afirma que não se deixa intimidar por rumores nem por manchetes sensacionalistas, que sabe quando deve calar e quando deve falar, e que a sua prioridade é viver de forma autêntica, sem permitir que as opiniões externas definam o seu valor. Este aprendizado não só lhe permitiu sobreviver no meio hostil, como também crescer como mulher e como artista, demonstrando que a verdadeira força não reside em responder a cada provocação, mas em escolher com sabedoria quando manter a calma e preservar a paz interior. A sua história com a imprensa é um exemplo de resiliência, de como enfrentar a adversidade mediática sem perder a dignidade, e de como a experiência e a paciência podem transformar conflitos em valiosas lições de vida que fortalecem o caráter e o espírito. Redenção espiritual. Lupita D'Alessio compartilha que conhecer a Jesus foi um ponto de virada em sua vida, algo que transformou não apenas sua forma de encarar o mundo, mas também a maneira como ela se enxerga. Durante anos, a cantora viveu uma vida intensa, marcada por excessos, escândalos e relações turbulentas que a deixaram emocionalmente exausta e frequentemente perdida. Ela admite que em muitos momentos não sabia como lidar com suas emoções, sua raiva e suas frustrações, reagindo de forma impulsiva, muitas vezes magoando pessoas próximas ou a si mesma. No entanto, ao se aproximar da fé, Lupita encontrou ferramentas para compreender suas próprias falhas e aprender a perdoar não só os outros, mas principalmente a si mesma, liberando-se de culpas e ressentimentos que carregava há décadas. A fé a ensinou que a vida é feita de altos e baixos, e que o perdão é uma ponte que liga o passado doloroso a um presente mais leve e consciente. Com paciência, ela passou a controlar a ira que tantas vezes a dominou, transformando impulsos destrutivos em reflexões e escolhas mais equilibradas. Essa mudança não apagou as dificuldades que enfrentou, mas permitiu que ela enxergasse cada experiência como uma lição, uma oportunidade de crescimento. Hoje, Lupita se define como a leona em paz, alguém que mantém sua força e personalidade vibrante, mas que aprendeu a viver sem se deixar consumir pelo ódio ou pelo rancor. Ela se sente capaz de amar de forma mais consciente, de cuidar de si mesma e de estabelecer limites sem culpa. A cantora ressalta que essa transformação não foi instantânea nem fácil. Foi preciso coragem para olhar para dentro, aceitar feridas antigas e confrontar traumas, mas o resultado foi uma liberdade emocional que antes parecia inalcançável. Lupita inspira outros a acreditarem que, mesmo após anos de erros, escândalos e perdas, é possível reencontrar a paz interior e reconstruir a vida a partir de um lugar de amor próprio e fé, mostrando que a verdadeira força não está apenas na fama ou no talento, mas na capacidade de se superar e se redescobrir. Lupita D'Alessio é muito mais do que a imagem de diva e escândalo que a mídia sempre projetou. Por trás das luzes e dos aplausos, ela viveu paixões intensas, amores proibidos, traições e momentos de profundo sofrimento que marcaram sua vida pessoal e profissional. Cada romance, cada escândalo e cada escolha difícil moldaram a mulher que conhecemos hoje, uma leoa que enfrentou abusos, a dor da separação dos filhos, relacionamentos tóxicos e crises de excessos, mas que também aprendeu a se levantar, a se perdoar e a se reinventar. Lupita nos mostra que a fama e o sucesso nunca substituem o amor verdadeiro, mas que é possível transformar dor em força e seguir em frente com dignidade e coragem. Sua história é um testemunho de sobrevivência, autenticidade e redenção, lembrando que por trás de qualquer celebridade há sempre batalhas que o público desconhece. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo das celebridades que tanto influenciaram nossas vidas. Até o próximo vídeo.